Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rony Charles. Quero primeiramente agradecer à Escola da AGU pelo honroso convite. É sempre muito bom estar em minha casa, né? Estar na minha instituição, a instituição que eu abracei e que tanto amo. E participar dos eventos da Escola da AGU é sempre algo muito honroso, né? Agradeço a direção da escola, parabenizo a direção da escola pelas constantes atividades, os constantes eventos, né, e as propostas de capacitação e disseminação de conhecimento que a escola tem feito de maneira muito qualificada, né, nos últimos anos, né, e notadamente nesse período de pandemia ela conseguiu superar grandes barreiras, né, com uma avançada utilização justamente da internet, dos meios digitais para a divulgação do conhecimento. Aliás, a Escola da AGU já faz isso há muito tempo, né? Já está à frente dessa providência hoje tão comum após a pandemia. De maneira que eu fico honrado em ter recebido o convite, né, e prontamente o aceitei, mesmo na correria que nós estamos vivenciando recentemente. E é uma grande alegria poder estar com vocês tratando sobre o tema que me foi proposto dentro do novo regime licitatório previsto pela Lei 14.133 de 2021. O tema que me foi proposto foi contratações diretas. Nós teremos um tempo curto para exposição, por isso, obviamente, nesse curso será impossível esmiuçar todo o tratamento da matéria, né? Por conta disso, nós decidimos dividir essa nossa abordagem em 3 tópicos, né? Um primeiro, digamos, introdutório, para trazer algumas bases, algum debate que acho importante sobre o tema contratações diretas. O segundo, tratando das hipóteses de inexigibilidade. E o terceiro, tratando, talvez, possivelmente, de uma ou 2 propostas de dispensa. Na verdade, perdão, o segundo falando sobre o processo de instrução e o terceiro falando sobre inexigibilidade e dispensa. Obviamente, não poderemos tratar sobre todas as hipóteses, mas abordaremos aquelas que entendemos relevantes e possíveis dentro desse prazo, tá bom? Pois bem, a Lei 14.133 é uma nova Lei Geral de Licitações. A abordagem de seus dispositivos será feita por outros colegas, por outros professores. É uma nova lei que talvez não tenha atendido algumas expectativas, mas, sem dúvida, traz evoluções em relação à legislação anterior, notadamente a Lei 8.666 de 93, né? De maneira que nós temos, acredito, uma grande responsabilidade de tentar construir, né, as devidas compreensões do texto que foi aprovado pelo legislador. Como diz o meu amigo Vitor Amorim, uma vez aprovado o texto pelo Congresso, uma vez sancionado pelo presidente, esse texto ele pertence à sociedade. E, pertencendo à sociedade, é muito importante que as organizações competentes possam construir a melhor interpretação possível, né? Construir a percepção da norma jurídica adequada para a aplicação deste direito relacionado às licitações e contratos, né? Então, o tema que me foi proposto é o tema contratações diretas, né? E eu gostaria de começar a tratar sobre esse tema com uma pergunta, né, que parece frívola, parece simples, boba, mas não é. Me parece ser muito importante para que nós possamos refletir corretamente sobre o que vamos estudar nessas 2 horas. O que é licitação? O que é licitação? O que é esse procedimento gracioso, né, apaixonante, que todo mundo gosta, célere, eficiente, utilizado por todos os órgãos e entidades da administração pública com muita alegria e exultação? Bem, temos diversos conceitos, definições para as licitações e contratos, né? Desde aqueles que dizem que a licitação, na verdade, é um encadeamento de atos, né, para a escolha da melhor proposta para a administração, ou que a classificam como um processo, ou aquelas leituras econômicas interessantes, como a do professor Marcos Nobre, que diz que a licitação ela é um mecanismo de... ela é um processo de
detecção de mentiras ou de verdades, né? E, de certa forma, ela é. Ou a forma como eu talvez tente olhar a licitação e ilustrar a licitação como um trajeto. A licitação ela é um trajeto que liga a necessidade da administração à escolha do fornecedor apto a atendê-la, né? É esse percurso. Esse percurso poderia ser feito de diversas formas. Nosso legislador ele tem uma relativa liberdade para definir como transcorrer esse percurso, né? Por exemplo, o Decreto-Lei 200, de 67, definia esse percurso de maneira minimalista. O Decreto-Lei 2300, de 86, já definiu este percurso de maneira mais rígida, né? E talvez por definir de maneira mais rígida esse percurso, teve que se preocupar em criar diversas exceções à submissão a esse percurso, a esse formato de percurso. E aí nós temos, com o Decreto-Lei 2300, diversas hipóteses de dispensa de licitação ou de inexigibilidade de licitação, porque o legislador reduziu a liberdade, a flexibilidade para a definição desse trajeto, né? Na 8666, a Lei 8666, aprovada em 93, após a nossa Constituição, nós tivemos um diploma também maximalista, assim como o Decreto-Lei 2300, de 86, e um diploma maximalista que também destrinchou de maneira muito esmiuçada como deveria ser o procedimento licitatório. E como ela definiu de maneira muito esmiuçada como deveria ser o procedimento licitatório, também precisou prever diversas hipóteses de exceção a esse procedimento, a esse rito, né, maximalista, analítico, definido pelo legislador. E aí temos também na 8666 diversas hipóteses de dispensa e de inexigibilidade de licitação. O mesmo regramento acaba ocorrendo com a Lei 14.133, né? Ela possui diversas hipóteses de exceções ao seu rito ordinário de licitar e contratar, né, que ela classifica como dispensa ou inexigibilidade, as chamadas hipóteses de contratação direta. Então, o regime da 14.133, ele também possui um rito para esse percurso, esse trajeto entre a necessidade da administração e a escolha do fornecedor apto a atendê-la, e também possui ressalvas a essa obrigatoriedade de percorrer esse trajeto no modelo definido pela legislação, pela Lei 14.133, né? Pela Lei 14.133. Então, essas hipóteses também foram definidas pela Lei 14.133 como hipótese de dispensa e de inexigibilidade. E elas representam, na verdade, exceções ao princípio da obrigatoriedade de licitar. Exceções à submissão do agente público a essa necessidade de percorrer esse trajeto da forma que foi definida pelo legislador, tá? Da forma que foi definida pelo legislador. Então, o legislador poderia definir, como definiu no passado, outras formas de percorrer esse trajeto, mas após notadamente o Decreto-Lei 2.300 de 86 e a Lei 8.666, ele passou a ter um regramento mais esmiuçado, mais analítico, mais maximalista sobre esse trajeto, sobre a forma de realizar esse percurso entre a necessidade da administração e o fornecedor apto a atendê-la. Mas nós devemos perceber que isso é uma exceção à obrigatoriedade de licitar, né? Exceção à obrigatoriedade de licitar que se manifesta pelo menos em três perspectivas, né? A perspectiva burocrática, né, que é justamente essa ressalva, essa exceção, a necessidade de submeter a esse rito definido pelo legislador para percorrer esse caminho entre a necessidade da administração e o fornecedor apto a atendê-la. Vejam que esse percurso é feito por qualquer um de nós, em qualquer contratação relevante. Agora, para a administração pública, esse percurso deve respeitar determinados ritos burocráticos, determinados ritos, steps de controle, que foram mais reduzidos, repito, no passado, e que, notadamente, após o Decreto-Lei 2.386,
passaram a ser, digamos, mais rígidos, mais formalistas, para que a administração possa escolher o fornecedor e realizar a contratação. Novamente repito, quanto mais ela se torna rígida em relação ao formato de percurso desse caminho, mais ela precisa criar exceções, sob pena do rito licitatório prejudicar o próprio interesse público. Então, por conta disso, desde o Decreto-Lei 2300, nós temos diversas ressalvas à obrigatoriedade de licitar. O próprio Constituinte prevê essa possibilidade de ressalva no inciso 21 do artigo 37, a possibilidade de excepcionar essa obrigatoriedade de realização da licitação, né? E por isso que nós temos essa exceção prevista na nossa legislação, que é uma das perspectivas da obrigatoriedade de licitar, né? Que eu chamo de perspectiva burocrática, né? Essa obrigação de ter que submeter ao regime licitatório. Temos outras duas perspectivas. A perspectiva democrática, que é o direito dos interessados, dos fornecedores, de disputarem a pretensão contratual, e esse direito também só pode ser ressalvado pela legislação, assim como em relação à perspectiva burocrática, apenas a lei e a lei federal pode criar exceções a essa obrigatoriedade de seguir, de respeitar a tramitação licitatória. E também temos a perspectiva subjetiva, que envolve justamente a definição de qual é o regime jurídico licitatório aplicável, já que nós temos, às vezes, vários regimes licitatórios. Por exemplo, as estatais elas têm um regime jurídico licitatório próprio previsto na Lei 3.303 de 2016. Né? Já um órgão federal tem a lei 14.133. Por enquanto, tem a 14.133, tem a lei do pregão, tem a lei 8.666, porque a própria lei 14.133 admitiu essa convivência entre os regimes das leis de licitação durante um período de 2 anos após a sua publicação, tá, pessoal? Então, nós temos essas três perspectivas da obrigatoriedade de licitar, e em relação à contratação direta, nos importa a perspectiva burocrática, né? Porque a contratação direta, ela ressalva essa obrigação que teria o gestor de realizar o procedimento licitatório, né? De realizar o procedimento licitatório. Então, nós temos três perspectivas de percepção, de compreensão do princípio da obrigatoriedade de licitar, né? A primeira, burocrática, está relacionada à obrigação de realizar o procedimento licitatório. A segunda, a democrática, ela está relacionada ao direito do fornecedor de disputar a licitação, que também só pode ser afastado pela lei. E, por fim, a perspectiva subjetiva, que envolve, diante de vários regimes jurídicos, qual é o regime jurídico aplicável. Quem definirá qual é o regime jurídico aplicável é justamente a definição de quem será a pessoa jurídica, né? Quem será a entidade, quem será o órgão que realizará a licitação. Se for, por exemplo, uma estatal, será a Lei 3.303. Se for um órgão da administração federal, ele terá a opção, por enquanto, de usar a 14.133 ou usar a 8.666, né? Posteriormente, será apenas a 14.133. Né? Então, dentro ainda desse estudo introdutório, vale destacar 2 dispositivos da Constituição relacionados a licitações. Primeiro, o artigo 22, lá no seu inciso 27, que trata sobre a competência privativa para legislar sobre licitações. E aí é muito interessante lembrar, destacar, que num dispositivo que fala justamente sobre hipóteses, competências que são privativas da União, o Constituinte, lá no inciso 27, fez questão de definir que, em licitações e contratos, a competência privativa da União se restringe à legislação de normas gerais de licitação. E como a competência da União se restringe a normas gerais de licitação, então, a competência em relação às regras materialmente específicas, as normas materialmente específicas, acaba sendo compartilhada, de maneira que estados, municípios e Distrito Federal também detêm competência legislativa para tratar sobre licitações, né, com certa autonomia em relação às regras materialmente específicas. Em relação às regras materialmente gerais, as normas gerais, suas regras, né, suas disposições, as disposições federais, vinculam não apenas os órgãos e entes federais, mas também órgãos e entes dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, né, do Distrito Federal. Já o artigo 37 da Constituição, lá no seu inciso 21,
ele trata sobre o princípio da obrigatoriedade de licitar, né? Quando ele já inicia o seu texto, definindo que, ressalvados os casos especificados na legislação, obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de contratação pública, né? É muito importante perceber que o Constituinte definiu que a regra é realizar a licitação. E quem pode excepcionar essa regra? Quem pode ressalvar essa regra? A própria legislação, né? E vale questionar, mas qualquer legislação, né? E a gente vai ver mais adiante sobre isso, qualquer legislação pode excepcionar as regras licitatórias? Né? Entendemos que não, porque a exceção à obrigatoriedade de licitar se apresenta como uma norma materialmente geral. E lembrando que no artigo 22, inciso 27, se define que a competência para tratar sobre normas gerais de licitação é apenas a privativa da União. Por isso, e esse é um entendimento, inclusive, já, digamos, repetido também, notadamente pelo Tribunal de Contas da União, entendemos que a competência para criar as exceções à obrigatoriedade de licitar, as hipóteses de dispensa, notadamente as hipóteses de dispensa, ela é apenas do Congresso Nacional. Apenas lei federal, né, pode estabelecer hipóteses de dispensa de licitação, né? Medida provisória pode também, né? Ela precisa, como ocorreu inclusive em 2020, né? Mas ela ocorreu agora em 2021, né? Mas ela é necessário que ela seja, obviamente, depois convertida pelo Poder Legislativo, né? Em relação à Lei 14.133, há um dispositivo também que merece destaque, que é o artigo 191 e o artigo 193, né? O artigo 191 define que, até o decurso do fim do prazo previsto no 193, que é de 2 anos após a publicação, né, o agente público poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta lei, que é a Lei 14.133, ou de acordo com as leis anteriores, as leis citadas lá no artigo 193, que é a Lei 8.666, a Lei do Pregão e a Lei do RDC, né? Ele poderá utilizar uma ou outra, sendo vedada a aplicação combinada das duas leis. Esse foi um dispositivo, né? Digamos, relativamente polêmico, né? Muito tratado, o artigo 191 e o artigo 193. Né? No texto inicial aprovado pelo Senado, alguns questionaram se essa possibilidade de alternância, que eu diria que ela não é tanto uma novidade, né? Ela é uma novidade no formato que foi definido pelo legislador, mas se nós avaliarmos, por exemplo, a lei das estatais, ela definia esse prazo de 2 anos de experimentação, assim como a Lei 14.133. A diferença é que, na lei das estatais, a estatal, uma vez adaptada, uma vez já estando preparada para a utilização da Lei 13.303, ela deveria definir, através de um ato, que seria a aprovação do regulamento interno, uma decisão do Conselho de Administração, definir que, a partir daquele momento, ela iria adotar o novo regime 13.303. Não era, então, a partir daquele momento, ela não poderia, a partir daquele momento, ter uma utilização alternada, né? Já no caso da Lei 14.133, não. Ela permite essa utilização alternada nesse período de experiência, né? O que também não é tanto uma novidade, porque nós tínhamos essa possibilidade de utilização alternada no RDC. As pretensões contratuais passíveis de adoção do RDC também poderiam utilizar as modalidades da 8.666, ou pregão. Então, na prática, o gestor público optava entre usar o RDC ou as modalidades da Lei 8.666, o mesmo pregão a cada edital, né? Porque a lei do RDC definia que o uso do RDC deveria ser previsto no edital. Então, por exemplo, várias universidades federais, para algumas obras usavam o RDC, para outras obras usavam as modalidades da Lei 8.666, e isso era admitido. Então, o que a Lei 14.133 fez foi, na verdade, mesclar essas duas possibilidades, né, adotadas lá no RDC e na lei das estatais, numa única disposição, né, prevista lá no artigo 191 e 193 da Lei 14.133, o que é algo interessante para que ocorra essa experimentação. Eu, particularmente, acho que é algo que vai gerar certa confusão,
né? Talvez a opção da lei das estatais fosse melhor, porque na lei do RDC nós estávamos falando de uma lei específica, né? Que ia, digamos, conviver em paralelo com a lei geral, né? E que, inclusive, adotava muito dessa lei geral, subsidiariamente, né? Notadamente em relação aos contratos, não em relação à licitação. Agora não, nós temos dois diplomas totalmente autônomos, diferentes, apartados, não cabe aplicação subsidiária entre eles, né? Então, talvez isso vai gerar alguma confusão, alguma dúvida. Algumas que nós já temos visto, né? Alguns que nós já temos visto na prática, curiosamente, envolve contratações diretas. Por exemplo, posso usar as hipóteses de contratação direta da legislação nova e da legislação anterior, né? Porque, veja, se no início se discutiu, né, se em relação às contratações diretas poderia haver essa alternância durante os 2 anos, e aí, como eu disse, né, talvez o primeiro texto aprovado pelo Senado tenha gerado dúvida, né? Eu, particularmente, como defendo que a contratação direta é uma forma anômala de licitação, eu entendia que já era aplicável também às contratações diretas. A mudança da redação deixou isso muito claro, né? A redação final aprovada pelo Congresso e enviada para a Presidência da República já deixou isso muito claro. O texto deixa bem claro, como nós já vimos agora, que essa possibilidade de alternância ela vale tanto para as licitações como também para as contratações diretas. Então, é possível, sim, que eu possa ter, para uma determinada contratação, a dispensa emergencial prevista na Lei 14.133, né? Para uma outra contratação, uma dispensa de remanescente prevista na Lei 8.666. Obviamente, se o contrato foi firmado com base na 8.666. Né? Então, é possível sim, termos, durante esse prazo de 2 anos, na minha opinião, essa convivência. Mas nem sempre essa convivência é possível, né? Por exemplo, não dá para ter a licitação de remanescente, né? A chamada dispensa de remanescente, se bem que a Lei 14.133 não trata bem como dispensa de remanescente. Então, vamos mudar o exemplo. A questão da dispensa de pequeno valor, né? Não pode o gestor pretender dizer, não, eu vou usar as dispensas de pequeno valor com o limite da Lei 8.666, por exemplo, para aquisições 17.600, e depois, quando acabar, eu vou começar a usar as dispensas de pequeno valor da Lei 14.133, que para aquisições, por exemplo, é de 50 mil, né? Totalizando 67.600. Não, isso não é possível. Você só vai poder optar nesse caso, você não vai poder somar os dois regimes de contratação direta, né? Os dois regimes de contratação direta. Então, é possível, sim, pela própria lei, essa utilização alternada, mas nem sempre essa utilização alternada será viável, né? Outra questão, qual é a natureza jurídica das normas que tratam sobre contratação direta? Qual a natureza jurídica? Como até já antecipei, na minha opinião, elas são normas gerais de licitação, né? Elas são normas gerais de licitação e, por isso, apenas lei federal pode criar novas hipóteses de contratação direta, né? Não precisa ser apenas a Lei 14.133. Sob a égide da 8.666, por exemplo, nós tivemos várias leis que criaram hipóteses próprias, específicas, de dispensa, de contratação direta, né? Por exemplo, a lei que criou a EBC, criaram hipóteses próprias de contratação direta. Mas é uma norma, sem dúvida nenhuma, as exceções à obrigatoriedade de licitar são normas materialmente gerais, de maneira que é necessária uma lei federal para criar essa hipótese de dispensa. Estados, municípios não podem criar hipótese de dispensa. Estados, municípios não podem ampliar, na minha opinião, não podem ampliar, por exemplo, o valor da dispensa de pequeno valor. Imaginemos, a Lei 14.133 traz o patamar de 50 e de 100 mil, o município não pode definir que lá, naquele município, o patamar será de 500, 1.000 e 1 milhão. Não é possível, porque ele estaria aí interferindo diretamente numa regra materialmente geral, numa norma jurídica materialmente geral, tá? Então, quem detém competência para legislar sobre contratações diretas é o Congresso Nacional, né? É a União, né? Eu repito, nós podemos ter uma hipótese de dispensa criada por medida provisória. Recentemente, isso inclusive aconteceu. Nós podemos ter, sim, uma medida provisória criando hipótese de dispensa. Obviamente, ela precisará ser confirmada depois pelo Congresso para que essa dispensa, essa hipótese de dispensa de licitação persista.
persista. Mas é possível, sim, a criação de hipótese pelo Congresso, né, pela União ou por medida provisória. Tá bom, pessoal? Pessoal, voltando aqui à nossa aula, né? Feito a primeira abordagem inicial, vamos continuar tratando já diretamente sobre as contratações diretas, né? Nós temos na nossa legislação duas espécies de contratações diretas definidas pelo legislador, né? As dispensas e as inexigibilidades, né? O legislador poderia ter criado outras espécies de contratação direta, né? Por exemplo, a Lei 3.303 tem uma terceira espécie, a chamada não observância das regras licitatórias, né? A Lei 14.133 não, ela trouxe apenas essas duas opções, a dispensa e a inexigibilidade, né? Talvez até superando um debate anterior na 8666, que dividia as hipóteses de dispensa em dispensável e dispensada. Basicamente, a diferença entre elas é que na dispensa eu tenho uma competição viável, mas era possível realizar a licitação, era viável realizar a licitação, mas o legislador, por algum motivo, definiu não realizá-la, né? Por algum interesse jurídico, político, né? Por exemplo, gerencial, administrativo. Por exemplo, a dispensa de pequeno valor, claramente, ela envolve tem por fundamento o fato de que se consome muito recurso, o custo transacional, o custo administrativo de um processo licitatório é enorme, enorme. Não vale a pena ter esse custo para contratações de pequena monta. Por isso, uma das hipóteses de contratação direta envolve justamente as chamadas dispensas de pequeno valor. Situações emergenciais, algumas situações específicas. Então, era possível até realizar a licitação, mas o legislador entendeu estratégico não realizá-las e, por isso, definiu uma hipótese de não submissão obrigatória ao regramento licitatório, uma hipótese de exceção à obrigatoriedade de licitar. Então, na dispensa, a competição era viável, mas o legislador criou uma hipótese para que ela não fosse necessariamente aplicável, né? Tem-se entendido, sob a égide da 8666, e esse entendimento deve persistir na Lei 14.133, que as hipóteses de dispensa são taxativas. As hipóteses de dispensa são taxativas, tá? Além da dispensa, nós temos a inexigibilidade, né? Na inexigibilidade, a competição, a licitação, ela é inviável. Não inviável no sentido de impossível, mas inviável no sentido de inepta, né? Ela não serve. A licitação poderia até ser realizada, mas ela não produziria um resultado que atendesse o interesse público contratual. Então, a inexigibilidade ela é voltada para as contratações em que a realização do procedimento licitatório não vai atender o seu pressuposto jurídico, que é servir ao atendimento do interesse público. Ele pode até ser possível, mas ele não vai servir ao atendimento do interesse público. Então, já na inexigibilidade, então, a competição é inviável, né? Tem-se entendido que, para as hipóteses de inexigibilidade, não há uma taxatividade, porque mesmo que o legislador não tenha previsto esta hipótese, se essa situação fática foi identificada, o procedimento licitatório não servir ao atendimento do interesse público, né, for imprestável ao atendimento do interesse público, eu poderei ter ali uma hipótese de inexigibilidade de licitação. Então, as hipóteses de inexigibilidade de licitação tem-se entendido que elas não são taxativas, tá? Não são taxativas. Então, basicamente, o regime da Lei 14.133 repete o modelo tradicional de divisão, dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação, com as mesmas premissas. Na dispensa, a licitação era até possível, mas o legislador decidiu criar uma exceção, criar uma hipótese de não aplicação da licitação. Na inexigibilidade, a licitação é inviável, ela não presta ao atendimento do interesse público. Então, além daquelas hipóteses previstas pelo legislador, em todas as outras situações fáticas que isso for identificado, é possível, então, utilizar a chamada inexigibilidade de licitação, tá? A chamada inexigibilidade de licitação. E aí é bom pontuar, pessoal, que a contratação direta, mesmo
permitindo que você não adote aquela forma, aquele trajeto tradicional, ordinário, de percorrer esse caminho entre a necessidade administrativa e o fornecedor apto a atendê-la, ela não deixa de ser, de certa forma, esse também um percurso, uma forma de percorrer esse caminho. Mas eu diria que é uma forma mais otimizada, né? É por isso que eu particularmente entendo que a hipótese de contratação direta ela não deixa, de certa forma, de ser uma forma anômala de licitação, né? Ela não deixa de ser uma forma anômala de licitação. Por exemplo, quando você vai realizar uma dispensa de pequeno valor, tradicionalmente, ou uma contratação direta, é muito comum que a administração pública cote preços com os fornecedores, né? E vai avaliar, de acordo com a proposta de preço, de acordo com as características dos fornecedores, ela vai avaliar qual é a melhor daquelas propostas ao atendimento da necessidade da administração. Então, veja que, de alguma forma, mesmo que com um rito mais, digamos, otimizado, se percorreu esse caminho entre a necessidade da administração e o fornecedor apto a atendê-la. Então, a contratação indireta, per si, ela é também uma forma de licitação, mas uma forma de licitação anômala, otimizada, né, que permite, talvez, um melhor atendimento do interesse público na escolha do fornecedor apto ao atendimento da contratação, tá? Então, as contratações diretas não deixam de ser formas de percorrer esse caminho, esse trajeto, né? Repito, a competência para legislar sobre as contratações diretas, ou pelo menos para criar hipóteses de contratação direta, é privativa da União, pois se trata de uma norma materialmente geral, né? E assim foi feito na Lei 14.133. Né? Vamos falar agora, então, sobre, e aí já entramos na segunda parte da nossa aula, vamos falar sobre o processo de contratação direta, né? O processo de contratação direta. E esse processo de contratação direta está previsto, lá no artigo 72 da Lei 14.133, né? E ele define diversos ritos que precisam ser atendidos em qualquer processo de dispensa ou de inexigibilidade. Segundo o artigo 72, o processo de contratação direta deverá ser instruído com os seguintes documentos. Documento de formalização de demanda, peço desculpas aí pelo erro de formatação do texto, né? Tem que culpar o estagiário. Estou brincando. Documento de formalização da demanda, estimativa de despesa, né? Parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários, comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e a qualificação mínima necessária, razão da escolha do contratado, justificativa do preço, autorização da autoridade competente, né? O artigo 73 fala sobre a possibilidade de responsabilização solidária, se houver dolo, fraude ou erro grosseiro na hipótese de contratação direta, e o parágrafo único define que o ato que autoriza a contratação direta e o extrato decorrente do contrato deve ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial, tá? Então, vejam que o texto da Lei 14.133, ele agrega alguns outros elementos de instrução em comparação, por exemplo, com a Lei 8.666. Né? Basicamente, na Lei 8.666, o texto da lei definia que nós tínhamos que ter justificativa de preço e razão da escolha do fornecedor. Né? Basicamente era isso, né? De elemento de instrução. Obviamente, a normatização, a jurisprudência construíram um raciocínio que eu tinha que ter, óbvio, outros elementos de instrução. Não faz sentido eu ter contratação direta sem planejamento. Então, eu preciso ter, para trilhar esse caminho mesmo otimizado, um documento de planejamento que materialize, formalize a minha necessidade administrativa, a minha pretensão contratual. Seja ele termo de referência, seja ele projeto básico, né? Obviamente, é necessário que eu tenha uma estimativa de custos no processo. É necessário que eu tenha uma estimativa de custos para ter uma ideia do preço, né? Reduzir a minha ausência de informação e ter uma ideia do preço daquilo que eu pretendo contratar por dispensa ou por inexigibilidade, né?
A Lei Complementar 73 da AGU, desde outrora, já definia a competência dos advogados da União, né, dos membros da AGU. Nós temos, todos nós, sejamos advogados da União, procuradores federais, procuradores da Fazenda, procuradores do Banco Central, temos a obrigação de analisar as contratações diretas dos órgãos assessorados, né? Então, os membros da AGU, de todas as carreiras da AGU, têm essa obrigação por conta da Lei Complementar 73. Né? A Lei 14.133 deixa isso claro, independente da AGU, porque o artigo 53 fala sobre essa, digamos, responsabilidade, essa competência do controle de legalidade do processo licitatório e também das contratações diretas, né? Lá no artigo 53 da Lei 14.133. Mas, vejam, vamos destacar alguns pontos que eu acho que merecem uma leitura, uma reflexão, alguns pontos que merecem uma reflexão sobre esses elementos de instrução do processo, né? Por exemplo, primeiro, planejamento da contratação direta. Como vai se dar esse planejamento da contratação direta? Ele é necessário, obviamente, ele é necessário. Repito, nós precisamos ter a definição da pretensão contratual, né, a formalização da pretensão contratual, seja feita através de termo de referência, o projeto básico, né? Ela precisa constar nesse processo, mas, por outro lado, isso, por vezes, pode ser mitigado. Por exemplo, embora o projeto básico seja um elemento prévio, essencial a qualquer contratação de obra ou serviço de engenharia, é possível que na dispensa emergencial não exista tempo suficiente para a preparação desse documento, né? E isso é preciso perceber que a realidade, ou às vezes até a baixa complexidade de um serviço de engenharia, podem autorizar que você não tenha o projeto básico, né? Deve haver, certamente, algum documento de planejamento, deve haver algum documento de planejamento, algum documento que formalize, materialize a pretensão contratual, para que isso possa servir, inclusive, para avaliação dos órgãos de controle sobre aquele procedimento de contratação direta. Um outro ponto é a questão da justificativa do preço. Tradicionalmente, a forma de justificar preço nas dispensas, pela jurisprudência do TCU, era a cotação com outros fornecedores. E já na inexigibilidade, a forma de realizar essa cotação ocorria com a solicitação de contratos firmados por aquele fornecedor que se busca contratar por inexigibilidade, para que se avalie se o preço que ele está oferecendo para a administração está de acordo com o preço que ele pratica com outros clientes, né, com outros consumidores do seu serviço, né, dos seus bens. Vejam, a Lei 14.133 disciplinou de forma um pouco diferente, e, na minha opinião, até de maneira mais correta. Ela sugere que essa justificativa de preço, ou melhor, que essa estimativa de custos, que são coisas diferentes, que essa estimativa de custos, ela seja feita de acordo com os parâmetros utilizados, né, já previstos pela própria legislação, já que a Lei 14.133, por ser muito analítica, ela adentrou até nesse esmiuçamento de como fazer a estimativa de custo, né, que sejam utilizados os padrões, os parâmetros adotados nas licitações em geral, né. Então, a cotação fornecedor é uma das formas. Eu posso usar atas de registro de preço, posso usar os preços lá no painel de preços, né, em sistemas da administração, ou que estejam no Portal Nacional de Compras Públicas, quando ele tiver essas informações, usar tudo isso como referência para montar minha estimativa de custo. E é muito importante a gente perceber qual é a função da estimativa de custo, né? A função da estimativa de custo é definir um preço de referência, é reduzir a simetria de informação. Tem muita gente que se equivoca, que erra, porque fica buscando na estimativa de custo o preço transacional. E são coisas diferentes. Do ponto de vista econômico, são coisas bem diferentes, né? O preço transacional, que é o preço da troca, né, no caso é o preço da licitação, é o preço definido ao final da contratação direta, ele vai ser submetido a determinados elementos objetivos e subjetivos que a estimativa de custo não consegue captar. Então, não faz sentido tentar definir o preço transacional com a estimativa de custo. Ela busca dar um parâmetro, uma baliza, uma referência para a administração pública. E, Rony, por que a lei fala em estimativa de custo e também em justificativa de preço? Porque são coisas diferentes. Na estimativa de custo, eu estou buscando essa referência.
Na justificativa de preço, eu vou ter um ato técnico posterior que vai, por exemplo, poder justificar por que eu estou contratando numa dispensa um fornecedor não que apresentou o preço mais barato, mas aquele que tem um preço um pouco mais caro, mas que se encontra dentro da minha estimativa de custo, dentro daquele preço de mercado que eu consegui, digamos, aferir como referência, né? Daquele meu preço de referência do preço de mercado que eu consegui identificar. Então, eu posso, na contratação direta, já que o objetivo não é sempre comprar o mais barato, mas contratar a melhor opção para a administração pública, eu posso ter uma justificativa técnica para permitir a contratação na dispensa de um fornecedor que tem um preço um pouco maior do que outro. Por quê? Porque o produto dele tem vantagens, né? Embora sejam similares, ele tem determinadas vantagens, ou pela experiência pretérita, enfim, o legislador dá uma maior liberdade para essa escolha, né? Vejam que eu estou falando sempre de uma forma de trilhar, né, a necessidade da administração, ligar a necessidade da administração à escolha do melhor fornecedor possível, do fornecedor apto a atendê-la. Tá? Então, não vamos confundir estimativa de custo com preço transacional, são coisas diferentes. Tá? Um outro ponto envolve a contratação direta e a habilitação. A lei fala que eu devo analisar os critérios, os requisitos de habilitação para firmar a contratação direta. E, infelizmente, o regime jurídico de habilitação da Lei 14.133, ele foi muito inspirado na 8666, né? E, para mim, isso significa dizer que ele é muito ruim, porque ele é burocrata, né? Ele ignora que o Constituinte definiu uma função aos requisitos de habilitação, né? De acordo com o Constituinte, naquele dispositivo que eu citei mais cedo, né, o inciso 21 do artigo 37, a habilitação ela tem uma função, que é ser indiciária da garantia, dar garantia, né, ou pelo menos um indício de garantia, de que aquele licitante vai cumprir com a contratação, vai cumprir com as obrigações contratuais. Essa é a função da habilitação. E a verdade é que o nosso legislador tem ignorado essa função constitucional, tem definido um rol rol de habilitações, de requisitos habilitatórios, que busca atender outras finalidades, não as definidas pelo Constituinte, e de maneira talvez irrefletida, na prática, nossos órgãos de administração pública insistem em adotar todos esses requisitos habilitatórios, quando, no mínimo, para que nós possamos respeitar a Constituição, nós deveríamos utilizar, dentro daquele rol definido pelo legislador, apenas aqueles requisitos de habilitação que servissem à garantia do cumprimento das obrigações. E por que eu digo isso? É porque, muitas vezes, essa visão irrefletida do regime habilitatório nos leva a algumas convicções absurdas, né? Por exemplo, nós temos lá um requisito de habilitação que é a regularidade fiscal, né? E imagine, por exemplo, que eu estou diante de uma contratação por inexigibilidade de um fornecedor exclusivo, de uma vacina, né? Imaginem, é difícil de imaginar, né? Mas que o país esteja precisando de vacinas, né, para enfrentar uma pandemia. Olha que exemplo que parece até surreal, né? E vamos imaginar que essa empresa que fornece essa vacina com exclusividade, ela está em débito com o IPTU, né? Ela está em débito com a regularidade fiscal, ela não tem a certidão negativa municipal. Será que atende ao interesse público deixar de contratar essa empresa por conta desse débito? E vejam, eu posso estar falando da Seguridade Social. Será que atende ao interesse público? Então, é importante perceber que, muitas vezes, essa aplicação irrefletida das regras de habilitação, todas as regras de habilitação em qualquer contratação, ela se torna, na verdade, disfuncional. Ela se torna disfuncional. E, notadamente, aqueles que atuam com um assessoramento jurídico precisam perceber que o órgão de assessoramento jurídico ele é um ator fundamental justamente para tentar enfrentar esses dilemas de aplicação do regime jurídico licitatório. Na minha opinião, é óbvio que nessa situação, né, o interesse público, né, de busca da contratação da vacina supera o interesse público de exigência da regularidade fiscal a essa empresa. E como essa ausência de regularidade fiscal certamente não tem qualquer influência sobre, não serve de maneira alguma como indiciária de que a empresa vai ou não vai
atender à obrigação contratual, ela é irrelevante em relação ao cumprimento da obrigação contratual, certamente é irrelevante, então faz-se todo sentido, na minha opinião, compreender que eu posso afastar esse requisito de habilitação, né, para permitir essa contratação. De qualquer forma, né, em relação aos requisitos de habilitação, notadamente de habilitação técnica, né, e econômica, quando necessários, eu devo sim exigi-los. Né, devo sim exigi-los. E acho que é importante, eu falo isso aqui de maneira provocativa, é importante que nós reflitamos sobre qual é a função dos requisitos habilitatórios. Né? Quais as funções dos requisitos habilitatórios e até onde a exigência integral de todos os requisitos de habilitação previstos pela legislação acabam nos gerando uma disfuncionalidade e um desrespeito àquilo que foi definido pelo legislador, e que os requisitos de habilitação deveriam ser aqueles necessários apenas à garantia do cumprimento das obrigações contratuais. Tá? E um outro ponto envolve a questão da análise jurídica. Né? Um outro ponto, o último ponto desse bloco, envolve a análise jurídica na contratação direta. Né? Como eu disse, se isso já era uma realidade para os membros da Advocacia Geral da União, né? Isso consta expressamente também agora na Lei 14.133, pois a Lei 14.133 expressamente define essa competência, essa responsabilidade dos órgãos de assessoria jurídica de analisar as contratações diretas, realizar esse controle de legalidade das contratações diretas. Tá? Se isso é uma realidade, por outro lado, é preciso fazer uma certa reflexão, né? Porque na Lei 14.133, além dessa função atípica de controle, os órgãos de assessoramento jurídico terão também que ampliarem muito a sua atuação de apoio jurídico, que aí para mim é consultoria jurídica em sentido estrito, resolução de dilemas, e também representação judicial e extrajudicial. Então, eu acredito que cada vez mais será necessária a utilização de pareceres referenciais, né? Ou mesmo a definição de determinadas alçadas, determinadas matérias que não precisam mais de análise jurídica obrigatória. Óbvio, o órgão de assessoramento jurídico deve estar sempre à disposição para tirar eventuais dúvidas, para oferecer apoio jurídico. Mas, a título de controle, por análise obrigatória, será estratégico que o órgão jurídico comece a relativizar determinada obrigatoriedade. E vale lembrar que o artigo 53 da Lei 14.133, da nova lei de licitações, expressamente prevê esta possibilidade. Né? Esta possibilidade. Então, por exemplo, já há algum tempo nós não temos a obrigatoriedade em diversos órgãos da AGU de aprovação das contratações diretas de pequeno valor, das dispensas de pequeno valor. Né? Realmente faz sentido nós consumirmos esse recurso humano qualificado, bem remunerado, para analisar contratações diretas de dispensa de pequeno valor? Né? Ou é necessário refletir se não é melhor concentrar energias nas nossas funções típicas de apoio jurídico, de representação extrajudicial, e que vão consumir mais energia a partir de agora? Porque a Lei 14.133 gera um incentivo para que os órgãos assessorados provoquem mais a solicitação de apoio jurídico. Né? Então, nós teremos, eu não tenho a menor dúvida, sob a égide da Lei 14.133, um grande avanço, né, no percentual de atuação dos órgãos de assessoramento que atuam com licitações públicas, de assessoramento jurídico, um grande avanço, um grande incremento, um grande aumento nas ações de consultoria jurídica propriamente dita, resolução de demandas, de soluções, de dúvidas, e também na representação judicial e extrajudicial. No caso da AGU, representação do consultivo da AGU, representação extrajudicial. Isso deve ser bem avaliado. Né? Isso deve ser bem avaliado. Nós precisamos, talvez, mitigar um pouco o controle, porque os órgãos de controle fazem isso. Né? Os órgãos de controle definem balizas para análise mais pontual, mais... O TCU tem determinados julgados, muitos julgados, talvez a maioria deles, são votados em lista, né? Sem necessariamente ir para a Câmara ou plenário. Será que não cabe também a AGU ter essa percepção? Porque a análise de conformidade, ela, muito em breve, será feita pela inteligência artificial. Né? Essa é uma reflexão que eu acho que precisa ser feita, estrategicamente ser feita pelo órgão de assessoramento jurídico.
Boa tarde, Angélica Silveira. Reginaldo Pereira fez uma pergunta muito interessante. O artigo 72, inciso 1, dispõe, né, entre os documentos, né, constantes lá do processo de contratação direta, entre os elementos de instrução, documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo. A quem compete, aí ele pergunta, a quem compete definir, por exemplo, o cabimento ou não de ETP ou mapa de riscos diante da expressão, se for o caso? Seria o regulamento por decreto federal ou uma IN do Ministério da Economia, no caso da União? Excelente pergunta, Reginaldo. Na ausência de norma infralegal regulando a matéria, cabe ao gestor definir a adoção ou não de ETP ou mapa de preços? Caso sim, com base em que critério objetivo? Tá? E muito obrigado também, Reginaldo, pelo feedback de que não está atrapalhando o conteúdo. Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Pois bem, Reginaldo, muito interessante sua pergunta. Muito interessante. Isso me faz adentrar uma questão que é o seguinte: qual é a função desses documentos? Tá? Qual é a função, por exemplo, do ETP? Né? Você pergunta, acho que foi o ETP e o mapa de riscos. Né? Vejam, o que é que nós tínhamos? Né? Vou até abrir aqui uma tela para mostrar mais ou menos o percurso, né, de um processo de contratação direta. Basicamente, o que nós temos é abertura do processo, um setor interessado fazendo a solicitação da contratação, aí temos a formalização da pretensão contratual através de um documento de planejamento, né, estimativa de custos, normalmente, para definir quanto eu pretendo gastar, disponibilidade orçamentária, escolha justificada do fornecedor, se vai ser inexigibilidade, por quê? Se for dispensa, normalmente eu vejo algumas opções e escolho uma. Documentação desse fornecedor, e aí vai para análise jurídica. Depois da análise jurídica, a autoridade competente pela aprovação aprova a contratação direta. Então, basicamente, é esse o rito. Né? É esse o rito de uma contratação direta. Era e continuará sendo. Mas o que acontece? Nos últimos anos, houve um movimento interessante, correto, de tentar estimular, incentivar que nós possamos consumir mais energia no planejamento da contratação. Né? E aí a gente pode citar, por exemplo, como normativos relacionados a esse movimento legítimo, justo e interessante. A IN 05/2017, que passou a prever a exigência de ETP e mapa de risco nas contratações de serviços terceirizados, a Instrução Normativa 40, né, que prevê o ETP e o ETP digital para as licitações, né? O decreto do pregão eletrônico, que fala também estudo técnico preliminar, estudo preliminar para no uso da modalidade pregão, né? E a própria lei 14.133 também fala em estudo técnico preliminar, fala também em análise de riscos, né, que se dá através do mapa de riscos. A primeira coisa que a gente tem que perceber é qual é a função desses artefatos. Por que eu faço isso? E o ETP, na minha opinião, são duas coisas que a gente precisa refletir. Primeiro, qual é a função deles? Então, qual é a função do ETP? A função do ETP é avaliar, a precípua, é avaliar as soluções disponíveis. Porque eu tenho, diante da minha necessidade administrativa, antes de definir a minha pretensão contratual, eu tenho que avaliar as opções que o mercado me oferece. Quais são as soluções disponíveis para o atendimento da minha necessidade? Então, a função precípua do ETP é isso. A função precípua do ETP é refletir. Porque no modelo 866, nós nos acostumamos a comprar sem pensar, contratar sem pensar. A ideia do ETP, a lição do ETP, a mensagem do ETP é: vamos parar e pensar direito, vamos planejar direito isso. Por isso que o ETP é anterior ao documento de planejamento, propriamente dito, seja termo de referência, seja projeto básico. Né? A Lei 866 até já falava estudo preliminar nas obras. Né? O estudo preliminar é um elemento que faz parte do projeto básico. Ele ajuda a alimentar com informações o projeto básico. Então, a função do ETP, do estudo preliminar, é, digamos, refletir sobre as soluções, antes de definir qual será a solução e aí montar o meu documento de planejamento, seja termo de referência, seja projeto básico. Então, a função é essa. Então, o primeiro ponto é entender qual é a função.
Mapa de risco. Qual é a função do mapa de risco? É avaliar os riscos envolvidos, né? Na fase interna ou na própria contratação. Então, é avaliar esses riscos. Vem cá, e se ocorrer isso, qual é a solução? Ah, tá, essa solução. Quem é que vai ficar responsável por cobrar? E isso é análise de risco, isso é o mapa de risco, essa é a função do mapa de risco. Então, ETP, refletir sobre a solução, né, antes de definir minha pretensão contratual, e mapa de riscos é refletir sobre os riscos, avaliar os riscos que existem no procedimento interno, na fase preparatória, na fase externa e, posteriormente, também pode ser na contratação. Essas são as funções. A segunda reflexão que a gente precisa ter é que tudo tem custo, né? Repetindo a velha frase de Milton Friedman, não existe almoço grátis. Tudo tem custo, né? Montar um termo de referência tem custo. Fazer uma pesquisa de preço tem custo. Fazer um ETP tem custo. Mapa de risco tem custo. Tem muito burocrata que pensa que o ETP, a estimativa de custos, a pesquisa de preços, né? Mapa de risco, surge do além, num estalar de dedos. Não, tem custo. Você pega servidores públicos, esses servidores públicos têm que dedicar parte do seu tempo de trabalho para a confecção desses instrumentos. E a gente tem que perceber isso. A visão formalista é a de que eu tenho que ter esses documentos no processo. Isso é um grande erro, né? Por exemplo, recentemente eu peguei um processo, após o decreto 10.024, né, do pregão eletrônico, eu peguei um processo de pregão eletrônico, que o ETP era o último documento da fase interna, né? E eu disse, tá errado isso aqui. Mas por quê? Por quê? Porque a nossa IN 40 diz que é obrigatório o ETP. Então, o órgão não precisava do ETP, era uma contratação simples, simplória. Ele fez todo o procedimento sem ETP, chegou lá no final, acho que alguém disse, né? Não manda para o jurídico sem ETP que vai voltar. Aí eles fizeram o ETP e juntaram no final. Quer dizer, cumpriu formalmente, mas o ETP ali era tudo, menos ETP. Ele era um monte de papel, mas não era ETP, porque o ETP, para ser funcional, ele tem que surgir antes do termo de referência, é para refletir. Tá? É para refletir. E aí a gente tem o texto da lei. O que o texto da lei faz? Ele faz exatamente o que o decreto do pregão fez. Coloca de forma inteligente no que couber, quando couber. Né? Se for o caso. No caso aqui, na hipótese da lei 14.133, foi se for o caso. O que é, para mim, uma disposição muito inteligente. Por quê? Eu vou deixar o gestor público avaliar. Vou deixar a própria jurisprudência, o próprio tempo, a experiência, a regulamentação avaliar. Definir, olha, contratações, por exemplo, ordinárias, repetitivas, são sempre feitas, elas precisam dessa reflexão antes de firmar um termo de referência? Será que para comprar água mineral eu preciso ficar refletindo, chamar uma equipe de planejamento para discutir quais são as soluções de água mineral? Se eu acho que tem várias soluções no mercado, tem água mineral por aplicativo, enfim, aí beleza, vamos discutir isso. Senta e vamos fazer um ETP. Se não há essa necessidade, se é um contrato ordinário, repetitivo, é um equívoco juntar o ETP colado do ano passado simplesmente por juntar, na minha opinião. Tá? Então, o legislador deu uma expressão inteligente, né? Flexível, se for o caso. Se for o caso. Quem vai definir isso? Meu amigo Reginaldo. Né? Reginaldo que fez a pergunta. Meu amigo Reginaldo. Quem vai definir isso? Vai ser a regulamentação. Tá? A regulamentação que vai definir. Então, por exemplo, a regulamentação pode dizer que, dispensa pequeno valor, você não precisa fazer ETP. Né? A regulamentação que vai definir. Abaixo, por exemplo, ela pode falar que abaixo de 500 mil não é obrigatório o ETP, seria algo talvez interessante. Né? Ou se forem contratações entendidas como muito simples, de baixa complexidade, vai ser a regulamentação quem vai definir. Pela nossa experiência, a tendência é que a nossa regulamentação seja muito restritiva e coloque o ETP como algo, digamos, quase sempre obrigatório. Né? Se a gente usa como referência a IN 40, né, e a IN 05/2017, nós percebemos que não houve muita margem para não adoção do ETP. Então, eu diria que, na prática, quando houver regulamentação,
ele vai ser definido quase que obrigatório, ele vai ser definido como obrigatório quase que sempre, né? Por outro lado, agora que o barulheiro, por outro lado, em relação a essa ausência, por enquanto, da regulamentação, aí me parece que vai ser uma definição tópica, né? Não acho que é o momento ainda de aplicar a Lei 14.133. Nós não precisamos ter pressa para a utilização da 14.133, né? Se for o caso de adotá-la antes da regulamentação, essa definição será feita no próprio processo, né? E aí deve se justificar para mim quais são as balizas que devem ser utilizadas, né? Se é algo ordinário, que não necessita de muita reflexão sobre as soluções, em tese, o ETP seria dispensável. Se é uma contratação ordinária que não envolve riscos, em tese, o mapa de risco poderia ser dispensado, tá? Mas nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, definição disso, Reginaldo, com a regulamentação que vai ser aprovada através de decreto ou de instrução normativa. Eu acredito que será por instrução normativa da Secretaria de Gestão, né, da SEGES, que tem tido um grande protagonismo nessa área das licitações. Vamos falar, então, agora sobre hipóteses, e aí a gente já entra na nossa terceira parte, vamos falar sobre as hipóteses de inexigibilidade, né? A lei trouxe mais hipóteses de inexigibilidade do que a 8666, né? A 8666. Nós vamos tratar delas agora, tá? A primeira hipótese de inexigibilidade envolve a questão de aquisição ou contratação de fornecedor exclusivo, né? Vou colocar todas elas já na tela. A primeira hipótese envolve a aquisição de fornecedor exclusivo, né? Aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. A segunda hipótese envolve a contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que ele seja consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. A terceira hipótese envolve os serviços técnicos especializados, né? Serviços técnicos especializados, de natureza predominantemente intelectual, com profissionais de notória especialização, vedada a inexigibilidade para publicidade e divulgação. Aí a lei tem um elenco do que seriam esses serviços técnicos especializados. O inciso 4 fala sobre objetos que possam ser contratados por meio de credenciamento. E já o inciso 5 trata sobre aquisição ou alocação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha. Então, se a Lei 8666 tinha 3 hipóteses exemplificativas de inexigibilidade, a Lei 14.133 tem 5 delas. 5 delas. Primeiramente, 3 pontos relacionados ao fornecedor exclusivo por inexigibilidade previsto lá no inciso 1. Né? Primeiro, a lei fala em contratação com fornecedor exclusivo, né? Então, pode ser para aquisição, pode ser para serviço, e aí ela rompe uma lacuna existente na Lei 8666, que previa a contratação de fornecedor exclusivo apenas para aquisição. A nova lei de licitações deixa claro que essa exclusividade gera, por óbvio, a inviabilidade em competição, seja a necessidade administrativa, envolva a necessidade administrativa uma aquisição ou envolva uma contratação de serviços, né? Então, essa exclusividade, seja para aquisição, seja para serviços, essa exclusividade permite sim a contratação direta por inexigibilidade. E é bom lembrar que essa inexigibilidade, essa exclusividade, ela pode ser absoluta ou relativa, né? No caso, por exemplo, de um posto, né, de gasolina e o objeto da licitação é o fornecimento de combustível, é o único posto de gasolina naquele pequeno município, eu posso ter uma exclusividade relativa, né? Uma exclusividade relativa. Uma outra hipótese é a de contratação, eu vou deixar a tela já sempre disponível, é a contratação de profissional do setor artístico, né? E a lei permite tanto a contratação direta do artista, como também através de empresário exclusivo. Agora,
Quando permite a contratação por empresário exclusivo, a lei deixa claro que não vale para esses fins aquela exclusividade, digamos, restrita, né? Por exemplo, ele tem uma procuração, um contrato de exclusividade para aquele dia naquele município, né? Para aquele fim de semana naquele estado, naquela cidade. Não, tem que ser realmente o empresário exclusivo, o único que representa o Roberto Carlos, sei lá, Ivete Sangalo, né? Agora a Juliette, né? Agora a Juliette, né? A paraibana que venceu, a nordestina Porreta que venceu lá o BBB, né? Então, tem que ser um empresário exclusivo, não pode ser o empresário circunstancialmente exclusivo, né? Uma outra hipótese de inexigibilidade é do serviço técnico especializado, né? E aí, cabem duas observações bem interessantes. Primeiro, três pontos. Primeiro, há um elenco dos serviços técnicos especializados previstos pela lei. Esse elenco, ele é exaustivo? Esse elenco, ele é exaustivo, ele é meramente exemplificativo, né? A jurisprudência do Tribunal de Contas da União e o próprio texto da lei parecem indicar que ele é exaustivo. Não me parece ser uma boa técnica, né? Mas realmente o texto da lei, notadamente a 14.133, parece deixar bem claro que é exaustivo. E por que isso não me parece ser uma boa técnica? Porque o mundo muda, as contratações mudam, o mercado muda, e em tese eu posso ter novos formatos de contratação, novos tipos de contratação de serviços técnicos especializados que, em tese, não pudessem ser bem selecionados pela licitação por uma inviabilidade de competição. E aí, o que se faria? Vejam, quando a Lei 8.666 foi aprovada e tem uma disposição semelhante, embora em outros artigos, né, o 25, fazendo alusão ao elenco do artigo 13, a gente nem imaginava que ia contratar tantos serviços, por exemplo, por aplicativos. Nem se imaginava, né? Nem se imaginava a quantidade de serviços na área digital que existem hoje, né? E talvez alguns deles necessariamente devam ser contratados por inexigibilidade. Tudo bem que o elenco, tanto na 8.666 como aqui, tem algumas hipóteses bem abertas, né, que você pode tentar encaixar quase que tudo ali. Mas não me parece, de qualquer forma, ser uma boa técnica. De qualquer forma, também, mesmo que não exista a possibilidade de encaixe no elenco dado pela Lei 14.133 para caracterização como serviço técnico especializado, na hipótese de um serviço considerado especializado, que não se encaixa ali, e que a licitação ela for inviável, é possível também a contratação por inexigibilidade. A diferença é que eu não irei usar a hipótese expressa de inexigibilidade prevista no inciso 3 para serviço técnico especializado. Eu irei usar o CAPT. O CAPT. Vale lembrar, como eu já citei no início, as hipóteses de inexigibilidade elas são exemplificativas, elas não são exaustivas. Segundo ponto, participação do corpo técnico na execução contratual. Né? Participação do corpo técnico na execução contratual. Essa é uma outra, é uma regra expressamente prevista lá no parágrafo 4º do dispositivo, né? Artigo 75, que fala sobre as hipóteses de inexigibilidade. Né? Artigo 74, que fala sobre as hipóteses de inexigibilidade. Mas, veja, eu entendo que esse dispositivo tem que ser interpretado com certa inteligência, né? Com certa inteligência. Imagine, por exemplo, um contrato de inexigibilidade de longa duração, de 1 ano, 2 anos, em que um profissional com expertise foi utilizado como referência para a contratação por inexigibilidade desse serviço técnico especializado. Mas vamos imaginar que, por algum motivo, né, esse profissional ele não está mais ligado à empresa, ele viajou, foi passar um ano sabático fora, sei lá, decidiu que ia se aposentar, o Deus o livre, morreu, né? Não necessariamente eu preciso ter o fim desse contrato se existe outro profissional altamente gabaritado, de capacidade igual ou superior, né, a substituí-lo.
obviamente, desde que a administração pública aceite essa troca, aceite essa substituição. Se nós analisarmos, esse é o mesmo raciocínio admitido pela própria legislação quando há a indicação para fins de habilitação de um profissional técnico, né? De um profissional técnico na habilitação. Então, me parece, sim, que essa troca seja possível, desde que para um profissional de qualidade igual ou superior, expertise igual ou superior, e essa troca seja autorizada pela administração, né? Da mesma forma, não faz muito sentido vedar peremptoriamente a subcontratação de atividades acessórias neste contrato firmado por inexigibilidade. Vale citar, por exemplo, como exemplo, os contratos de participação em grandes eventos, né? As contratações para participação de servidores públicos, para capacitação e treinamento em grandes eventos, ela se dá normalmente por inexigibilidade com base nesse dispositivo. E é óbvio que nesses eventos, a empresa organizadora irá subcontratar algumas dessas atividades. Ela irá subcontratar algumas dessas atividades, né? Como, por exemplo, ela pode, talvez, ter que substituir alguns dos palestrantes, né? Vai subcontratar a mesa de som, vai subcontratar o local, o próprio local da realização. Então, alguns dogmas, alguns trechos dessas restrições devem ser interpretados com certa inteligência, tá? E, por fim, em relação a essa hipótese, para a gente depois dar um intervalo, da não exigência de natureza singular ao serviço. Vejam que a lei, embora repita grande parte do texto da Lei 8.666, lá do artigo 25, inciso 2 da Lei 8.666, né, e o artigo 25, inciso 2 da Lei 8.666, tinha 3 elementos para permitir a contratação por inexigibilidade, né? Tinha que ser o serviço notório especializado, né? Elemento, digamos, material. Tínhamos um elemento subjetivo, que o fornecedor, o prestador, tem que ser um notório especialista. Esse consta também, esses dois constam também na Lei 14.133, mas a Lei 8.666 previa também que o serviço tinha que ser singular. Veja, um elemento objetivo do serviço. O serviço tinha que ser singular. A Lei 14.133 não tem esse requisito objetivo, esse elemento objetivo da singularidade do serviço. E não cabe, como o próprio TCU defendeu em um acordo em relação à lei das estatais, que tem essa mesma configuração, sem a exigência de singularidade do serviço, não cabe forçar, esgarçar a aplicação da regra jurídica definida pelo legislador com uma aplicação subsidiária desse requisito de singularidade previsto na Lei 8.666. Não cabe sequer integração analógica, né? Então, a singularidade foi retirada dos requisitos definidos por esse dispositivo para a contratação de serviço técnico especializado por inexigibilidade. Rony, quer dizer que qualquer serviço, então, pode ser contratado por inexigibilidade? Não. Vejam, qualquer uma das hipóteses exemplificativas do artigo exigem que eu tenha a inviabilidade de competição. Então, não é qualquer serviço, tá? Será um serviço executado, que seja caracterizado como técnico especializado, executado por um notório especialista e para o qual a licitação se apresente como inviável. Mas não será mais necessária a demonstração de que esse serviço é singular. Tá bom, pessoal? Olá, pessoal, vamos voltar para a gravação, né? E eu aproveito para já, antes de iniciar, continuar os outros exemplos de inexigibilidade previstos no artigo 74, procurar o nosso chat para ver as perguntas apresentadas. E o nosso prezado Reginaldo Pereira fez uma nova pergunta também interessante, né? A singularidade foi retirada como requisito em relação ao inciso 3 do artigo 74 ou em relação a todas as hipóteses de inexigibilidade? Interessante. Veja, Reginaldo, a singularidade ela era um requisito específico lá da contratação de serviço técnico especializado da Lei 8.666. Era um requisito objetivo da contratação de serviço técnico especializado. Além de ter do prestador ser um notório especialista, requisito subjetivo, nós tínhamos que o serviço técnico especializado ser caracterizado como singular, que era um requisito objetivo. Esse requisito objetivo,
ele foi retirado tanto lá na Lei das Estatais, Lei 13.303, como agora aqui na Lei 14.133. E, sinceramente, talvez tenha sido uma boa solução do legislador, porque essa singularidade gera mais confusão do que tudo. Né? Ela gera mais confusão. Né? Porque as pessoas têm dificuldade de perceber, às vezes, que mesmo que o serviço não seja singular, se for inviável a licitação, eu posso enquadrar no caput. Né? O mais importante, o fundamento mais importante da inexigibilidade é o geral, de que a competição seja inviável, a licitação seja inviável. Então, o que aconteceu é que o inciso 3 da Lei 14.133, lá no artigo 74, retirou esse requisito objetivo previsto especificamente no serviço técnico especializado. Mas aí você pergunta, apenas dele ou em relação a todas as outras hipóteses de inexigibilidade? Ele não era natural a nenhuma hipótese de inexigibilidade. Mas a tua pergunta tem um ponto que merece ser destacado. É porque, curiosamente, quando vai falar sobre uma outra hipótese de inexigibilidade, que a gente vai ver já já, que envolve a locação de imóvel, o legislador fala em singularidade. Né? A gente vai tratar um pouquinho sobre isso. Então, a singularidade que só existia na contratação de serviço técnico especializado não consta lá mais nele, mas acho que o legislador teve pena da palavrinha, da expressão, e colocou na contratação direta, né, de imóvel, né? Seja para aquisição, seja para locação de imóvel, que na Lei 8.666 era uma hipótese de dispensa e foi prevista como inexigibilidade na nova Lei de Licitações, né? Acolhendo uma opinião doutrinária, né? Salvo engano, era a opinião do professor Marçal Filho, do professor Joel do Menezes Nebu sobre o tema. Tá. Mas vamos seguir adiante, vou passar duas outras disposições. Novamente, obrigado pelas perguntas, Reginaldo, muito boas suas perguntas. Então, já falamos sobre serviço técnico especializado. A outra hipótese é a da contratação por credenciamento. Né? E aí, 3 pontos relevantes. Né? Falar sobre a natureza jurídica do credenciamento, as hipóteses de aplicação do credenciamento e as potencialidades do credenciamento. Olha, primeiro, uma das coisas que eu mais gostei na nova lei foi o credenciamento. Né? Em um primeiro ponto, porque a lei tratou o credenciamento como procedimento auxiliar, e há algum tempo eu já defendia que credenciamento, e era minoritário nisso, no meu livro, né, que credenciamento não era uma hipótese de inexigibilidade, ele era um procedimento auxiliar. Né? Vários acordos do TCU tratam o credenciamento como inexigibilidade, doutrinadores valorosos, doutrinadoras valorosas, tratam o credenciamento como inexigibilidade. Né? Mas a própria AGU já tinha alguns pareceres do DEPCONSO, da PGF, do DECOR, da Consultoria Geral da União, já tinha se referido ao credenciamento como procedimento auxiliar. Né? Um procedimento auxiliar que serve à contratação, pode servir às contratações por inexigibilidade. Que tipo de contratação por inexigibilidade? Né? Aquelas em que a administração quer todos, e não apenas um contratado, ela quer todos os fornecedores aptos como potenciais contratados. Né? O cronômetro como potenciais contratados. Essa é a vocação do credenciamento enquanto procedimento auxiliar. Então, sua natureza jurídica é de procedimento auxiliar e não de inexigibilidade. Isso é interessante que ele dá uma certa liberdade, né, de normatização. E aí vem a questão do arrojo do legislador ao tratar sobre o credenciamento. E aí é o segundo ponto que me fez ficar entusiasmado com o texto da lei em relação ao credenciamento. É porque, além de repetir as hipóteses, digamos, já construídas de credenciamento, já sedimentadas, né, em que a administração quer todos os fornecedores, em que a escolha do fornecedor será pelo público usuário, né, a legislação também trouxe uma hipótese que tinha sido experimentada pela Central de Compras na contratação de fornecimento de passagens aéreas. Né? E denominou isso, né, no dispositivo, no texto que fala sobre credenciamento, denominou isso como uma terceira hipótese, uma hipótese de existência de mercados fluidos, que é um conceito, digamos, novo, né? Não é um conceito propriamente do direito, nem da própria economia, é um conceito novo. Mas o que seria esse mercado fluido, que possivelmente vai ser esclarecido numa regulamentação do credenciamento?
O mercado fluido seria um mercado em que há grande oscilação de preços, né? Então, dependendo do arrojo da regulamentação, isso vai permitir que o credenciamento seja utilizado como uma espécie de balão de ensaio para um marketplace público, que para mim seria uma grande disrupção, né? Algo muito disruptivo na área das contratações públicas e necessário, né? Necessário. E poderia ter sido muito útil agora, pode ser muito útil ainda nas contratações para enfrentamento à pandemia, o uso do credenciamento, né? Para esses, entre aspas, mercados fluidos, né? E essa formatação, na minha opinião, pode ser algo muito interessante para a evolução das contratações públicas. Então, o credenciamento ele pode ser utilizado para algumas situações. Interessante, a lei não restringe o credenciamento apenas à inexigibilidade, mas diz que o credenciamento, as contratações decorrentes do credenciamento podem ser utilizadas para inexigibilidade, tá? Para inexigibilidade. Quando envolveria notadamente naquelas situações em que a administração quer todos os fornecedores aptos, né? Então, é um procedimento auxiliar bem interessante. Dependendo da regulamentação, nós teremos, sem dúvida nenhuma, um grande avanço na área das contratações públicas com este procedimento auxiliar, né? Ele tem grandes potencialidades, né? E, por fim, né, acho que a quinta hipótese, que eu já rapidamente falei sobre ela, é a aquisição, né, ou locação de imóvel por inexigibilidade, né? Vejam, nós temos esta hipótese agora como uma hipótese de inexigibilidade. Ela era prevista como hipótese de dispensa, inciso 10 do artigo 24 da Lei 8.666, agora foi prevista como uma hipótese de inexigibilidade, né? Uma hipótese de inexigibilidade, o que é uma mudança que era reclamada por parte da doutrina. Acho que o professor Jorge Menezes de Abreu defendia que deveria ser considerada inexigibilidade essa hipótese de dispensa. Eu, particularmente, pensava diferente, né? A AGU também tinha um parecer nesse sentido, né? Acredito que o entendimento da AGU e o que eu particularmente defendia, ele se mantém, né? Embora... Porque quando se defendia a interpretação de que a compra ou locação do imóvel, a contratação direta na locação ou aquisição do imóvel seria apenas decorrente, deveria ser caracterizada como inexigibilidade, era sob o raciocínio de que ela só poderia ser feita se existisse apenas um único imóvel apto ao atendimento, né? Apto ao atendimento. E com devido respeito, isso é um pensamento que eu discordo, né? A questão é que a aquisição de um imóvel, seja para locação, seja para compra, ela envolve questões, ela envolve fatores subjetivos e objetivos, né? Elementos objetivos e subjetivos que dificilmente vão ser captados num procedimento licitatório. Dificilmente vão ser captados num procedimento licitatório, né? No seu formato tradicional, né? Então, a licitação aqui, por isso eu até concordo, né? Concordo, porque eu discordava na hipótese de dispensa com o argumento de algumas decisões do TCU, e defendido também por alguns ilustres colegas autores, de que eu só poderia usar se houvesse apenas um único imóvel apto ao atendimento. E isso não era uma verdade. Poderia haver mais de um imóvel apto ao atendimento. Mas por alguns elementos objetivos e subjetivos institucionais, aquele era o melhor imóvel, aquele era o que realmente atendia a necessidade administrativa, ou que melhor atendia a necessidade administrativa, né? E foi nesse sentido, inclusive, que a AGU aprovou um parecer, o DECOR, através de um parecer do DECOR, do querido colega Antônio Neto, qualificado colega Antônio Neto, né, que foi aprovado pelo nosso colega também, Vitor, né? E depois se tornou uma orientação normativa. Não lembro se pelo colega André ou colega Levi, o ministro André ou o ministro Levi, né? Mas se tornou uma orientação normativa e um posicionamento correto, né? E, na minha opinião, que é válido ainda, né? Embora agora a hipótese seja de inexigibilidade, é válido ainda.
Porque o raciocínio é de que a escolha desse imóvel, ela não é satisfeita pela licitação. E não significa que essa escolha só possa ser feita de maneira direta, sem licitação, se esse imóvel for o único. Né? Se esse imóvel for o único. Por isso que a transferência para a inexigibilidade de licitação, como uma hipótese de inexigibilidade, não é incorreta se eu interpretar que essa inviabilidade de competição não se dá por uma exclusividade, né? Por uma unicidade desse imóvel, mas sim porque aquele imóvel, ele sem dúvida é o melhor. Ele é o que realmente melhor atende à necessidade administrativa. E vários fatores subjetivos, institucionalmente subjetivos, tá? Não é do gestor, é da instituição. Por exemplo, a universidade, uma estatal, não vou falar em estatal, né, mas um órgão público que trabalha com pesquisa, ele tem alguns imóveis disponíveis, ele precisa de um galpão para funcionar. Tem vários galpões na cidade, mas tem um galpão que é muito próximo, por exemplo, da universidade, e ele tem várias parcerias com a universidade. Se ele realizar a licitação, possivelmente ele vai contratar o mais barato. Então, a lei deu certa liberdade, o legislador corretamente deu certa liberdade para que ele veja as opções existentes e, se existir num dos imóveis características, condições que tornem ele realmente o melhor, o mais apto ao atendimento da necessidade administrativa, então, informe, utilize, justifique isso nas razões da escolha daquele imóvel para que se tenha a contratação direta. Antes era por dispensa, hoje era por inexigibilidade, mas na prática, sinceramente, acredito que o processamento se dará de maneira muito similar. E a lei também trouxe alguns requisitos, né, previstos lá no parágrafo 5º. Né? Por exemplo, deve haver avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptação, quando isso for imprevisível, e do prazo de amortização de eventuais investimentos. Deve haver certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto. Veja, imóveis públicos. E isso vai de encontro, né, de maneira muito coerente, correta, né, com aquilo que foi defendido pela AGU. Porque a AGU defendia que, primeiramente, deveria ser avaliado junto ao SPU, né, se existiam imóveis públicos. Então, primeiramente, eu vejo se há imóveis públicos. Se não há imóveis públicos aptos, aí eu vou para o mercado. Né? Veja que a lei não fala em inexistência de imóveis privados ou de imóveis, fala de imóveis públicos, já disponíveis daquele ente, para poder utilizar. Né? E depois justificativas que demonstrem, e aí, Reginaldo, vem a singularidade, né? Que demonstre a singularidade do imóvel a ser comprado ou locado pela administração e que evidenciem a vantagem para ela. Vejam, a singularidade aqui, na minha opinião, deve ter o mesmo sentido da singularidade lá na Lei 8.666. Curiosamente, a singularidade lá era do serviço, aqui vai ser do imóvel, né? Do imóvel. Vejam, o que significa essa singularidade? Significa justamente que aquele imóvel é o melhor imóvel, é o apto, é o mais apto, é ele sim que vai atender a necessidade, indiscutivelmente é ele que atende a necessidade administrativa. Tá? A necessidade administrativa. Então, isso não significa, eu não devo interpretar essa singularidade do imóvel como uma exclusividade do imóvel, de maneira que o parecer 92/2017 do DECOR da AGU, do Antônio Neto, aprovado pelo diretor do DECOR, meu amigo Vitor, e dois amigos, Antônio Neto e Vitor, me parece ainda válido, né, mesmo sendo agora uma hipótese de inexigibilidade. O raciocínio consolidado pela AGU, que gerou, inclusive, uma orientação normativa posterior, me parece ainda válido. Tá? Me parece ainda válido. Superado, pessoal, as hipóteses de inexigibilidade previstas, né? Se vê que, assim, rápido, 3 pontos que faltam falar sobre essa inexigibilidade, né? Primeiro, a contratação por inexigibilidade de imóveis inacabados, né? Imóveis inacabados. Isso deve ser avaliado caso a caso. Antigamente, a jurisprudência TCU era muito crítica à contratação direta de imóveis inacabados, com a inclusão dentro desse contrato, dessa contratação direta, da adaptação. A jurisprudência do TCU, ela passou, digamos, a relativizar mais isso, ela permite a adaptação inserida dentro do contrato, da contratação por inexigibilidade, mas óbvio que isso deve ser avaliado caso a caso. Né?
Muitas vezes a quantidade de reforma e de adaptação prejudica, inclusive, a aferição da singularidade do imóvel. Ora, se esse imóvel realmente era singular, como é que você precisou refazer ele todinho, né? Precisou ampliá-lo tanto, num percentual tão alto na adaptação. Então, isso deve ser avaliado caso a caso. Outra é a questão da locação build to suit, né? Que já era admitida, inclusive pelo TCU, já era admitida. Locação build to suit é aquela locação sob medida, né? Em que o imóvel ainda não existe. Você firma um contrato e o imóvel será ainda construído para posterior locação. Em princípio, esse mesmo raciocínio vai ser permitido pela contratação por inexigibilidade. O TCU admitia para a área dispensa, em tese vai admitir para a inexigibilidade. Mas eu lembro que, quando nós temos a locação build to suit, há uma necessidade de um grande reforço para justificar a inviabilidade de competição de se contratar um terreno, né? Porque, na prática, você está contratando um terreno onde vai ser construído um imóvel. Então, na minha opinião, deve-se ter maior cuidado ainda na utilização da inexigibilidade de licitação para utilização na locação build to suit, né? Para firmar um contrato de locação build to suit. E o outro em relação à vigência, né, dos contratos de locação. A Lei 8.666 dava digamos, uma percepção bem clara que eu poderia aplicar as regras de direito privado para os contratos de locação. A Lei 14.133 não me parece ter a mesma clareza, né? Mas me parece, sim, defensável que os contratos de locação adotem as regras de vigência previstas na lei de locação, na lei privada, né? De qualquer forma, hoje, a vigência, os prazos de vigência contratual, de duração dos contratos previstos pela Lei 14.133 são muito melhores do que eram os previstos pela Lei 8.666. E para a gente finalizar, pessoal, vamos falar das hipóteses de dispensa de licitação, né? Das hipóteses de dispensa de licitação. E aqui é uma imagem que o indivíduo está aparentemente comemorando, né? Não sei por quê, só porque não vai licitar, não vai ter que realizar esse procedimento tão alegre, célere, eficiente, né? E simples, que é a licitação, né? Ele está comemorando porque não vai licitar, mas ele tem que lembrar que ele tem uma aliança com o regime jurídico de direito público, né? Então, a dispensa, mesmo sendo possível a hipótese de dispensa, ela não permite que o agente público cometa desvirtuamentos da sua função, né? Não permite que o agente público utilize essa hipótese de ressalva para fugir da busca do interesse público, né? Desrespeitando, por exemplo, normas jurídicas de impessoalidade, de moralidade, de publicidade. Então, ele vai estar sempre vinculado, né, com a aliança que o vincula ao regime jurídico administrativo, né? E isso deve sempre ser respeitado. E nós não teremos tempo, obviamente, de falar de todas as hipóteses de dispensa, são diversas, mas eu falarei daquela que me parece ser a mais utilizada no âmbito das licitações e contratos, que é a chamada dispensa de pequeno valor. Prevista na Lei 8.666, no artigo 24, inciso 1 e 2, e prevista agora na Lei 14.133, no inciso 1 e 2 do artigo 75. Né? E qual a grande diferença, né, da hipótese de dispensa de inexigibilidade na Lei 8.666 para a Lei 14.133? A grande diferença foi a retumbante mudança de valor, né? Nós tivemos um aumento significativo do valor que se permite a contratação direta pela chamada dispensa de pequeno valor, que passou a ser de 50 e de 100 mil reais. Eu, particularmente, não acho que esse aumento foi desarrazoado. Eu diria até que pelo contrário, né? Aqui o legislador mostra com inteligência que ele consegue identificar que há custo no processo licitatório.
E perceba, a partir do momento que nós tivermos avançado na configuração do Portal Nacional de Contratações Públicas, né, que passemos a ter as chamadas dispensas eletrônicas, utilizando o painel para as dispensas de pequeno valor, nós teremos procedimentos céleres, com baixo custo transacional, com melhores preços e muito mais transparência do que nós temos atualmente nas dispensas de pequeno valor. Então, nós vamos trocar o controle realizado pelo controle burocrático numa licitação, pelos steps de controle numa licitação, por um formato de licitação atual, moderno, transparente, muito mais rápido, muito mais célere, que é a contratação através de plataforma eletrônica. Né? Plataforma eletrônica. Então, me parece que o legislador acerta em alçar as dispensas de pequeno valor a esse novo patamar, né? Assim como me parece que o mesmo entendimento firmado pela Advocacia Geral da União em diversos órgãos de relativizar a obrigatoriedade da aprovação das dispensas de pequeno valor sob a égide da 8666 deve ser, sim, fixado na Lei 14.133, né? A 14.133, tornando não obrigatória esta análise jurídica nas dispensas de pequeno valor. Nada obstante, é óbvio, se o agente público responsável pela dispensa de pequeno valor, de que, sei lá, 30 mil, 40 mil, 70 mil reais, se ele tiver alguma dúvida jurídica, haverá sempre a disposição do órgão de assessoramento jurídico da AGU de tirar a dúvida, de enfrentar o dilema jurídico posto. Tá? Então, 3 pontos em relação a essa hipótese de dispensa de pequeno valor. Né? O primeiro é o fracionamento ilícito. Né? O segundo é o valor da dispensa para consórcios públicos. E o terceiro é essa dispensa de pequeno valor para os serviços de manutenção de veículos. Né? De manutenção de veículos. E por que eu digo isso? Por que eu digo isso? É porque o texto legal, ele expressamente deu um disciplinamento sobre isso nos parágrafos do artigo 76. Deu disciplinamento sobre isso. Né? Primeiro, em relação ao fracionamento, o legislador trouxe uma regra muito interessante. Que deixa claro alguns parâmetros que foram construídos pela própria deixa eu ver aqui o slide. Não, vou olhar aqui do lado, é melhor. Que foram construídos pela própria jurisprudência, né? Primeiro, da vinculação ao exercício. A anualidade, né, para aferição de eventual fracionamento ilícito. Né? E a outra, a vinculação material, a bens ou serviços de mesma natureza, para aferição de eventual fracionamento ilícito. Né? Então, o texto da lei consolidou um raciocínio que já vinha sendo construído pela jurisprudência do TCU nos últimos anos. Né? O parágrafo 2º fala expressamente sobre a possibilidade de dobra do valor da dispensa de pequeno valor para os consórcios públicos e também para as autarquias e fundações qualificadas como agências executivas, nos termos da lei. Né? E, por fim, em relação ainda ao parágrafo 3º, né, ele fala sobre a necessidade de que esta dispensa ela seja precedida da divulgação de aviso em site eletrônico pelo prazo mínimo de 3 dias, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da administração em obter propostas adicionais. Eu estive dialogando com os meus queridos colegas da Câmara de Licitações e Contratos da Consultoria Geral da União justamente sobre esse dispositivo. Vejam, o parágrafo 3º dá a entender que nós teríamos, então, a possibilidade de consulta direta, como é muito comum nas dispensas de pequeno valor, consulta direta, mas, de qualquer forma, teria que ser aberta uma oportunidade para que todos os outros que não foram consultados soubessem do interesse da administração
de contratar, de adquirir aqueles bens numa dispensa de pequeno valor. Para que isso? Para que eu possa dar oportunidade a esses interessados de apresentarem propostas. Essa medida me parece muito interessante, muito inteligente, sobretudo quando nós tivermos isso através de plataforma eletrônica. Muito interessante para conseguir contratações por dispensa de pequeno valor a um preço mais baixo, a um valor mais baixo, para dar transparência às contratações por dispensa de pequeno valor. E espero que isso seja implementado também nos estados e nos municípios. Agora, o que eu pondero, e dialoguei com os meus queridos colegas da Câmara de Licitações e Contratos da Consultoria Geral, é que nós precisamos interpretar esse dispositivo para que, mesmo que seja possível a captação, a cotação direta para a dispensa de pequeno valor, além dessa publicização, e por que eu falo nesta possibilidade? Porque a lei fala em propostas adicionais, né? O que dá a entender que existiram outras propostas ou existirão outras propostas. Mas me parece que, de qualquer forma, essas propostas adicionais, né, mesmo que elas sejam posteriores às captadas ou anteriores às captadas, elas jamais devem ter seus preços, os preços captados, informados aos outros fornecedores interessados. Ou seja, nós temos que ter certo sigilo entre as propostas apresentadas pelos licitantes que foram consultados inicialmente ou os licitantes que apresentaram seus interesses de fornecerem a administração, seu interesse de fornecer a administração, o licitante que apresentou seu interesse de fornecer a administração em função da publicação prevista no parágrafo 3º, tá, pessoal? A publicação prevista no parágrafo 3º, tá? E, por fim, vale citar que a lei ela faz uma ressalva ao fracionamento ilícito para os serviços de manutenção de veículos automotores até R$ 8.000, né? É um texto curioso, né? Um texto curioso, que mereceu críticas, inclusive, durante o processo legislativo, o processo de avaliação dos vetos, né? Mas há uma expressa referência de que, para pequenas contratações de serviço de manutenção de veículos automotores até R$ 8.000, eu não devesse levar em conta o limite de dispensa de pequeno valor para fins de avaliação de eventual fracionamento ilícito, né? O que, em tese, pode justificar contínuas contratações desse tipo de serviço de manutenção de pequeno valor, desde que abaixo de R$ 8.000, sejam consideradas legítimas, mesmo ultrapassando o limite dado pelo legislador para as dispensas de pequeno valor no transcurso de 1 ano, tá, pessoal? No transcurso de 1 ano, tá bom? Então, com isso nós fechamos, né? Infelizmente não vai ser possível analisar todas as outras hipóteses de dispensa, são muitas, né? Não há tempo disponível suficiente para isso, e eu espero que de alguma forma eu possa ter trazido algumas questões interessantes para a reflexão de vocês sobre as contratações diretas no regime da Lei 14.133 de 2021, tá bom? Agradeço a todos que assistirem, agradeço especialmente aqueles que participaram no chat, né, ao colega Reginaldo Pereira pelas perguntas, excelentes perguntas enviadas, tá? E desejo a todos um bom período de experiência no uso da Lei 14.133. Como disse ao início, é um diploma mais analítico, né? Um diploma mais analítico, extenso, né? Desafiador, mas, sem dúvida nenhuma, é um texto jurídico que traz avanços em comparação à legislação que o precedeu, tá bom? Muito obrigado a todos, até mais.